Vamos prosseguir com a parte 2 dos procedimentos do Tribunal de Ética. Se você deseja ser aprovado em concurso público, conheça a história e as dicas de um brasileiro que bateu o recorde de aprovação em concursos federais. Clique no primeiro link na descrição. Artigo 53. O presidente do tribunal, após o recebimento do processo devidamente instruído, designa relator para proferir o voto. Primeiro, o processo é inserido automaticamente na pauta da primeira sessão de julgamento, após o prazo de 20 dias de seu recebimento pelo tribunal, salvo se o relator determinar diligências. O representado é intimado pela Secretaria do Tribunal para a defesa oral na sessão, com 15 dias de antecedência. A defesa oral é produzida na sessão de julgamento perante o tribunal, após o voto do relator, no prazo de 15 minutos, pelo representado ou por seu advogado. O relator permitirá aos interessados produzir provas, alegações e arrazoados, respeitado o rito sumário atribuído por este Código. Após o julgamento, os autos vão ao relator designado ou ao membro que tiver parecer vencedor para a lavratura de acórdão, contendo ementa a ser publicada no órgão oficial do Conselho Seccional. O relator e o revisor têm prazo de 10 dias, cada um, para elaboração de seus pareceres, apresentando-os na primeira sessão seguinte, para julgamento. Qualquer dos membros pode pedir vista do processo pelo prazo de uma sessão e desde que a matéria não seja urgente, caso em que o exame deve ser procedido durante a mesma sessão. Sendo vários os pedidos, a Secretaria providencia a distribuição do prazo, proporcionalmente, entre os interessados. Durante o julgamento e para dirimir dúvidas, o relator e o revisor, nessa ordem, têm preferência na manifestação. O relator permitirá aos interessados produzir provas, alegações e arrazoados, respeitado o rito sumário atribuído por este Código. Após o julgamento, os autos vão ao relator designado ou ao membro que tiver parecer vencedor para a lavratura de acórdão, contendo ementa a ser publicada no órgão oficial do Conselho Seccional. Aplica-se ao funcionamento das sessões do tribunal o procedimento adotado no regimento interno do Conselho Seccional. Comprovado que os interessados no processo nele tenham intervindo de modo temerário, com sentido de emulação ou procrastinação, tal fato caracteriza a falta de ética passível de punição. Considerada a natureza da infração ética cometida, o tribunal pode suspender temporariamente a aplicação das penas de advertência e censura impostas, desde que o infrator primário, dentro do prazo de 120 dias, passe a frequentar e conclua, comprovadamente, curso, simpósio, seminário ou atividade equivalente, sobre ética profissional do advogado, realizado por entidade de notória idoneidade. Os recursos contra decisões do Tribunal de Ética e Disciplina, ao Conselho Seccional, regem-se pelas disposições do Estatuto, do Regulamento Geral e do Regimento Interno do Conselho Seccional. Parágrafo único. O Tribunal dará conhecimento de todas as suas decisões ao Conselho Seccional, para que determine periodicamente a publicação de seus julgados. Artigo 62. O Conselho Seccional deve oferecer os meios e suporte imprescindíveis para o desenvolvimento das atividades do Tribunal. Artigo 63. O Tribunal de Ética e Disciplina deve organizar seu regimento interno, a ser submetido ao Conselho Seccional e, após, ao Conselho Federal. Artigo 64. A pauta de julgamentos do Tribunal é publicada em órgão oficial e no quadro de avisos gerais, na sede do Conselho Seccional, com antecedência de 07 dias, devendo ser dada prioridade nos julgamentos para os interessados que estiverem presentes. Artigo 65. As regras deste Código obrigam igualmente as sociedades de advogados e os estagiários, no que lhes forem aplicáveis. Artigo 66. Este Código entra em vigor, em todo o território nacional, na data de sua publicação, cabendo aos Conselhos Federais e Seccionais e às subseções da OAB promover a sua ampla divulgação, revogadas as disposições em contrário. E com isso encerramos o Código de Ética e Disciplina. Muito obrigado por assistir até aqui. Pedimos que assista a série com as leis de introdução ao direito brasileiro. Até a próxima.